Bom, vamos mergulhar de cabeça nessa nossa análise de hoje, porque o assunto é denso, mas absolutamente crucial. Nós vamos desvendar as realidades bem complexas de como a gente identifica riscos e vulnerabilidades que afetam crianças e adolescentes. É o tipo de tema que exige muita atenção, sabe? Afinal, entender isso é o primeiro passo para a gente conseguir proteger de verdade as próximas gerações e fazer o sistema de suporte social funcionar na prática. E para entender a urgência real do que a gente está falando, precisamos começar com um dado que é, francamente, assustador. O ano de 2023 foi classificado oficialmente pelo Anuário de Segurança Pública como o mais violento já registrado para esse grupo no Brasil. Esse número brutal não é só uma estatística para colocar num gráfico. Ele grita para a gente que a avaliação social não pode mais ser uma mera formalidade. Ela tem que ser a nossa principal ferramenta de prevenção e de intervenção imediata. E é assim que a gente vai estruturar essa conversa. Primeiro a realidade no Brasil, logo depois as formas de violência e negligência, em seguida a vulnerabilidade social, o ambiente familiar e a gente fecha com os critérios práticos de avaliação. Então, indo direto para a nossa primeira sessão, a realidade no Brasil e o contexto atual. Para começar, a gente precisa definir o que é violência de um jeito bem objetivo. O foco principal aqui é identificar agressões diretas, aqueles atos que violam os direitos mais fundamentais da criança ou do adolescente. Seja física, psicológica ou sexual, estamos lidando com ações diretas que quebram a integridade deles. E o ponto-chave que a gente precisa levar daqui é este: qualquer um desses casos exige intervenção de proteção emergencial para ontem. Agora, tem um conceito que é super interessante e que muita gente confunde, que é a negligência. Diferente daquela violência ativa, a negligência é a omissão. É uma falha profunda e crônica de quem deveria cuidar e proteger. Sabe quando falta o básico do básico? Alimentação, higiene, supervisão? Pois é. E o mais chocante é que esse é um dos abusos não letais mais comuns de acontecerem dentro de casa, colocando a saúde e a segurança da criança em risco o tempo todo. E fechando essa nossa base conceitual, temos a vulnerabilidade. E aqui vai um alerta. Vulnerabilidade não é só estar com a conta bancária zerada, tá? Ela engloba uma série de fatores gigantes, como instabilidade na família, exclusão social, preconceito racial, preconceito de gênero e até a falta de um saneamento básico. É toda uma conjuntura externa e interna que deixa aquela pessoa numa vitrine de riscos contínuos. Vamos para a seção 2. Formas de violência e negligência. Separando isso em categorias, fica muito mais fácil visualizar como essas violações operam na prática. A violência física? Bom, essa costuma ser a mais evidente, deixando aquelas marcas corporais impossíveis de ignorar. Já a psicológica trabalha nas sombras, usando chantagem, ameaça e humilhação para destruir a vítima por dentro. A sexual tem essa natureza intensamente traumática, envolvendo a falta de consentimento. E a negligência é aquela privação crônica das necessidades básicas que a gente acabou de ver. Ter isso muito bem mapeado na cabeça é o passo número 1 para agir direito. E isso puxa um gancho para uma distinção que, olha, é literalmente vital para os profissionais da rede de proteção. É preciso separar com muita clareza a negligência real, que é o cuidador cruzando os braços e escolhendo não cuidar, da carência material, que é simplesmente ser pobre e não ter dinheiro. Punir uma família só porque ela não tem acesso a recursos é um erro absurdo. A avaliação social tem que ser cirúrgica para identificar se existe uma quebra do dever de cuidado ou se é só a pobreza batendo a porta. Essa imagem que temos aqui ilustra perfeitamente as marcas do abandono. Ela nos lembra que os impactos da negligência não são brincadeira, eles cruzam gerações. A negligência pode até não mandar a criança direto para o pronto-socorro num primeiro momento, mas ela age de forma silenciosa. Ela traz o crescimento físico, agrava doenças e cria um buraco emocional tão grande que gera quadros severos de depressão e isolamento. É a saúde indo ralo abaixo a longo prazo. E os dados mostram um raio-x bem surpreendente de quem sofre com isso. A negligência foca muito na faixa dos 10 aos 14 anos. É aquela fase complicada onde o adolescente ainda precisa muito do adulto, mas tenta ser independente, o que gera uma falsa ideia de que ele não precisa de supervisão. Além disso, atinge mais os meninos e é extremamente comum em adolescentes com deficiência, principalmente pela sobrecarga nas famílias. E tem um detalhe triste: quem mais perpetra essa negligência são as mulheres da família. Isso é puro reflexo histórico do papel de gênero, onde se joga todo o peso do cuidado nas costas da mulher, muitas vezes até o limite da exaustão total. Seção 3. Os determinantes da vulnerabilidade social. A verdade é que não tem como a gente analisar a violência olhando só para dentro de casa. A gente precisa dar um passo atrás e olhar um macro. É o trauma geracional. É a família vivendo na escassez crônica.
Se a gente olhar para imagens da Grande Depressão, por exemplo, vai ver cenários de marginalização que são idênticos aos de muitas das nossas periferias hoje. Essa falta de escola decente, de trabalho e a desigualdade cortam pela raiz as oportunidades de proteção de qualquer criança. Esses determinantes estruturais são como a engrenagem de um motor gigantesco. Pobreza extrema, marginalização, racismo enraizado e desigualdade de gênero. Tudo isso se mistura para criar um ambiente onde a proteção do Estado desaparece e o risco de exploração decola. Quando você soma isso ao acesso restrito a políticas de saúde e segurança, o resultado é uma população inteira deixada à própria sorte, presa num ciclo de vulnerabilidade quase impossível de quebrar. O que nos leva à nossa seção 4, o paradoxo do ambiente familiar. Tem uma frase aqui que resume com uma clareza dolorosa a maior tragédia de toda essa nossa análise. A violência doméstica contra crianças e adolescentes é um paradoxo, sendo frequentemente praticada por aqueles que, paradoxalmente, deveriam ser os principais cuidadores e protetores. Pensa nisso. Aqueles que deveriam ser o escudo contra o mundo acabam sendo a própria arma apontada para eles. É por isso que a família é esse enorme paradoxo quando a gente faz uma avaliação social. A gente tem essa imagem romântica de que toda família é um porto seguro. E deveria ser. Mas o trabalho de quem faz a avaliação exige quebrar essa fachada. É preciso olhar pelas frestas, entender as dinâmicas a portas fechadas, para descobrir se aquele teto é realmente um abrigo ou se virou um palco onde a violência já virou rotina. Chegamos à seção 5, os critérios para avaliação social e como agir. Então, como a gente faz uma avaliação que funcione de verdade? Temos 3 passos práticos. Passo 1, buscar padrões. Nada de olhar só para o fato isolado, tem que puxar o fio da história e ver há quanto tempo aquilo acontece. Passo 2, analisar o contexto a fundo, entender como a família funciona e quem pode ajudar de fora. E o passo 3, usar a lente da interseccionalidade. Fatores como raça, identidade de gênero e deficiências criam barreiras únicas, e as nossas respostas precisam ser personalizadas para dar conta disso. E na hora de aplicar isso, esqueçam as aparências. A avaliação precisa de empatia real para entender a realidade socioeconômica e como aquelas pessoas se comunicam no dia a dia. Mas o pulo do gato aqui é mapear ativamente a rede de apoio externa. Tem vizinho de confiança? A escola é presente? Tem serviço na comunidade? Essa teia de conexões é o que vai segurar a barra nos momentos de maior crise. Agora vamos ser muito sinceros. Prevenir isso tudo é um trabalho gigante. E tentar resolver com uma avaliação isolada simplesmente não dá conta do recado. Isso é um problema grave de saúde pública. A gente precisa de políticas intersetoriais. É o posto de saúde conversando com a escola, que conversa com a assistência social e com a segurança pública. Solução de um setor só sempre falha. A rede de proteção tem que ser tão complexa e conectada quanto o próprio problema. E isso me traz ao nosso grande desafio final. A pergunta que eu quero deixar para vocês refletirem ao fim dessa nossa imersão é a seguinte: como é que a gente sai dessa postura de ficar só apagando incêndio e reagindo à violência para finalmente criar sistemas que desmontem de forma proativa essas raízes da vulnerabilidade? É só com essa mudança de mentalidade e trabalhando em rede que a gente vai quebrar esses ciclos geracionais. Fica o convite para pensarmos juntos em como colocar isso em prática. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais essa análise aprofundada com a gente e até a próxima!